Olá, meus caros crismandos, meninos, meninas e a todos vocês que acompanham os nossos vídeos semanais. Hoje nós temos uma proposta, né? Nós vamos, começando agora o mês de outubro, vamos falar das missões. Mas antes disso, convido a você aí que nos assiste, que possamos fazer uma oração para pedir aos nossos santos anjos, o nosso bom Deus que nos acompanhe, né? Não só nesse encontro, mas durante todo esse mês de outubro, para que possamos então entender quais são os planos de Deus na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti nos confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Ficaremos então reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu ia dizendo, esse mês de outubro é o mês destinado, né, às missões, mês consagrado às missões. E nós vamos, ao longo deste encontro, ver pessoas que se dedicaram às missões, pessoas que aderiram, né, e acreditaram na palavra de Deus e ouviram, né, da própria boca de Jesus, né, caiu no seu coração essa vontade de evangelizar, né? Nós podemos ver aqui na Sagrada Escritura, no Evangelho de São Marcos, capítulo 15, capítulo 16, versículos de 15, né, em diante, 15 a 20. Você pega de sua Bíblia e vê o que está escrito, né? Que Jesus nos dá uma missão de ir por todo o mundo, por toda parte do mundo, pregar o Evangelho, batizar as criaturas, os pagãos, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e anunciar o Evangelho. E ele conclui: aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Portanto, é missão nossa, a missão de todos os batizados, levar a palavra de Deus a todos os lugares que formos. Vamos ver como se dá isso? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz Félix. Eu sou João Batista. Queremos falar com vocês aqui sobre dois santos da Igreja Católica que são o pilar da nossa doutrina, né? Vamos falar com vocês sobre São Pedro e São Paulo, né, que comemoramos a festa dia 29 de junho, né, que é desses dois padroeiros da Igreja Católica. E vamos falar com vocês, em especial, primeiramente, falando de Pedro, né? Um homem que era pescador, né? Um homem, assim, na época dizia como ignorante, né? Dono de reis, né? O mais ignorante, né, Luiz? Um homem bravo, de um temperamento, assim, o temperamento dele era muito forte. Mas foi aquele homem que Jesus escolheu para ser o primeiro Papa, né? E a gente vamos dar ênfase nessa história, que é uma história muito linda, né? Às vezes a gente vê tantos jovens, tantas pessoas que têm medo de seguir a Cristo, né? Porque ele coloca os seus defeitos em primeiro lugar, né? Porque, na verdade, cada um sabe o defeito que tem. E São Pedro não foi diferente. Quando a gente fala em São Pedro, você vê um homem assim, depois calmo, um homem que evangelizava, né? Tem uma passagem que fala que ele batizou 3.000 pessoas, né? Então você pensa, nossa, foi santo mesmo. Muito santo, né, tio Luiz? E o importante, gente, que quando Jesus chamou ele, né? Jesus passou, ele estava pescando, o nome dele era Simão, né? Logo depois que ele passou, que Cristo deu o nome a ele de Pedro, né? Simão, ele era natural de Betsaida, irmão do apóstolo André,
E a vida, igual o João dele falou, foi uma vida assim, não foi fácil, né? Um homem muito pecador, muito ignorante. E ele teve na sua trajetória com Jesus, né? Na sua missão, a fraqueza maior dele de negar Jesus 3 vezes. 3 vezes. E quando ele negou Cristo, ele negou tudo. Ele negou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Jesus, através da sua morte, que a gente ganhou a nossa salvação. Né? O direito é salvação, né? Porque a salvação depende de cada um de nós. Né? A gente tem que fazer por onde receber essa graça. Né? Não é só querer, depende de cada um de nós. Mas o que veio mostrar nessa parte que Pedro, quando negou Cristo, porque quando Jesus ressuscita e vai ao encontro dele, né, Jesus chama Pedro, não de Pedro, chama ele de Simão. E ele pergunta, né, Simão, tu me amas? E o Simão fala para ele, o senhor sabe que eu te amo. Né? Por 3 vezes. Isso. Né? E tem aquele peso, né? Aí ele pensa, aí a gente fica pensando, né? Nossa, mas eu fiquei com Jesus tanto tempo, por que ele está me chamando de Simão agora? Sempre era Pedro, né? Pedro, a pedra. E o número 3, gente, assim, na Escritura, vocês podem ver, é muito importante, né? Pedro negou Cristo 3 vezes, né? Jesus perguntou a Pedro, Simão, você me ama 3 vezes? E a Santíssima Trindade é 3. Isso. Né? Deixa eu só falar da morte de Pedro. Porque o Pedro em si, ele foi crucificado também, só que diferente de Jesus Cristo em si. Ele foi crucificado, mas na hora de colocar ele na cruz, ele pediu que colocasse ele de cabeça para baixo. Que ele não era digno de ser comparado a Cristo. Morrer igual Cristo morreu. Né? Isso, então ele teve até essa humildade na hora da morte. Né? Ele pediu, não, vai crucificar? Crucificou ele, mas colocaram ele de cabeça para baixo. Agora vamos falar um pouquinho também de Paulo, né? O apóstolo Paulo. Ele nasceu em Tarso, né? É Paulo de Tarso, mas seu nome não foi sempre esse, né? Seu nome era Saulo. Desde pequeno ele estudou, ele foi um cara muito estudado, uma pessoa muito estudada, né? Estudou fora, até de Tarso, né? Foi para as outras cidades estudar e conseguiu ser uma pessoa de bem na época, né? De bem para os romanos, né? Ou seja, Pedro foi crucificado e Saulo também cortou o pescoço dele. Degolado. Você vê, o tanto como pregou, falou de amor, vemos lá e... Por quê? Porque o mundo ele não quer coisas boas. Né? O maior exemplo que eu vejo, assim, tanto em Pedro e Paulo, que eles não eram santos, eles se tornaram santos depois. E isso compete a cada um da gente. A santidade. A santidade de nós que temos que buscar, né? Que não vai cair do céu. Não vai cair de paraquedas na nossa mão a santidade, né? Se a gente não não fizer cordões, se a gente não tiver a capacidade de querer ser santo, a gente nunca vai ser. E a gente sempre fala, né, na catequese do Crisma, que vocês jovens tanto almejam, né? A graça santificante, o sacramento do Cristo, não é uma graça que vocês têm que receber empurrando o antigo goela abaixo. Vocês têm que merecer, né? Porque vocês vão tornar soldado de Cristo e para defender essa fé. Essa fé que esses 2 apóstolos deram a vida por ela, pela fé, pela igreja. A gente tem que amar a nossa igreja. Né? Então vamos encerrar, né? Agradecendo a Deus por estar aqui, pela nossa vida, pela nossa saúde, e Deus nos proteja e nos livre de todo mal. Amém. Amém? Amém. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, eu sou o Douglas, sou membro consagrado da comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém, sou celibatário na comunidade e hoje eu fui convidado para partilhar um pouco sobre essa realidade missionária, o empenho missionário. Nós que a igreja, ao longo do ano, né, vamos aí tendo alguns meses dedicados a meditar um pouco mais sobre algumas temáticas e o mês de outubro
né, nós dizemos é o mês das missões, né, o mês dedicado a aprofundar a realidade missionária. Eu estou aqui partilhando com vocês e também vendo aquilo que a igreja traz sobre missão para nós. Talvez você tenha se perguntado, mas eu, missionário, será que a missão cabe a mim? A missão é da igreja? Mas se você está assistindo esse vídeo, provavelmente, né, um batizado, né, um filho de Deus, um membro do corpo de Cristo, você também tem um chamado missionário. Porque a missão da igreja é a missão de Cristo, é a missão de salvar as almas, a missão de anunciar o Evangelho para a conversão dos corações, para uma experiência de amor com Deus. O que Cristo veio fazer na terra? Anunciou o reino de Deus e deu a vida pela nossa salvação. Fomos alcançados por essa palavra de Deus, o verbo que veio até nós, comunicou, anunciou o amor do Pai, nos levou a uma experiência do amor do Pai. E ele enviou, né, o Cristo enviou a igreja também a dar continuidade a essa sua missão, perpetuar o seu sacrifício, anunciar a todas as criaturas o Evangelho, batizar, trazer para a comunhão com ele. Então é uma realidade própria da essência da igreja. A igreja, ela é missionária. Foi instituída por Cristo com esse caráter missionário, para sair, para ir ao encontro. E você e eu, como batizados, então, participamos. Então esse primeiro aspecto, já fomos alcançados pela missão da igreja, pelo amor de Deus que chegou até nós, uma palavra de Deus que chegou até nós, por meio da igreja apostólica, que nos primeiros apóstolos saíram aí para evangelizar, para anunciar a boa nova, e depois de tantos homens e mulheres que foram se doando pela missão, se doando pela evangelização. E hoje somos nós que devemos dar continuidade também como batizados. Então, esse aspecto que você também é chamado a refletir. Que experiência de amor eu tenho feito e como está esse ardor no meu coração para partilhar esse amor de Deus para com os irmãos, né? Esse amor, ele tem trazido para mim um empenho missionário, porque aquele que ama quer também tornar conhecido e amado o Cristo. Aquele que se vê amado por Cristo quer também fazer Cristo conhecido e amado pelos homens. Jesus, ele enviando os apóstolos, ele dizia, ide ao mundo, pregai o Evangelho. E São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, ele diz, né, anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Então, ai de nós, ai de mim, Douglas, ai de você, se você não anunciar o Evangelho. Porque Cristo precisa chegar aos corações. A igreja, então, ela também nos dá muitas formações, né? Diversos documentos que falam sobre a missão. E a missão é anunciar o Evangelho. Às vezes você está no ponto de ônibus e vai anunciar o Cristo, a boa nova do Pai, que é enviada para aquele coração. Às vezes você vai estar fazendo uma missão através do seu celular. Às vezes você vai estar desenvolvendo a sua missão visitando um enfermo num hospital, numa casa, ou então vai estar fazendo a sua missão, vamos dizer, batendo de porta em porta, né, como nós muitas vezes fazemos as semanas intensivas, essas missões, né, mais programadas, né? Mas a nossa vida, ela precisa ser uma missão nesse tempo. Entender? Eu sou uma missão, tenho uma missão a cumprir com a minha existência, e é tornar Cristo conhecido pelos homens. Eu, enquanto Carisma Mater Dolorosa de Jerusalém, né, a nossa missão é formar os filhos de Deus à maturidade de Cristo. Formar para a maturidade, formar para a santidade. E aí formar de diversas formas. Seja num acompanhamento, seja numa pregação de um retiro, né, seja ali num testemunho de vida cotidiano. Mas nós temos que contribuir para que essa missão da igreja aconteça. E eu partilho com você um trecho de um escrito do Papa Paulo VI, num documento, Evangelii Nuntiandi, sobre a missão. E ele diz assim, sobre o fervor dos santos na evangelização. Sendo assim, não deixaria de ter a sua utilidade que cada cristão e cada evangelizador aprofundasse na oração esse pensamento. Os homens poderão salvar-se por outras vias, graças à misericórdia de Deus, se nós não lhe anunciarmos o Evangelho. Mas nós poder-nos-emos salvar-se por negligência, por medo ou por vergonha, aquilo que São Paulo chamava exatamente
envergonhar-se do Evangelho ou por se seguirem ideias falsas nos omitirmos de o anunciar? Isso seria, com efeito, trair o apelo de Deus, que pela voz dos ministros do Evangelho quer fazer germinar a semente, e dependerá de nós que essa semente venha a tornar-se uma árvore e produza todo o seu fruto. Conservemos o fervor do Espírito, portanto, conservemos a suave e reconfortante alegria de evangelizar, mesmo quando for preciso semear com lágrimas. Que isso constitua para nós, como para João Batista, para Pedro e para Paulo, para os outros apóstolos e para uma multidão de admiráveis evangelizadores, no decurso da história da Igreja, um impulso interior que ninguém nem nada possam extinguir. Que isto constitua ainda a grande alegria das nossas vidas consagradas, e que o mundo do nosso tempo, que procura, ora na angústia, ora com esperança, possa receber a boa nova dos lábios, não de evangelizadores tristes e acovardados, impacientes ou ansiosos, mas sim de ministros do Evangelho, cuja vida irradie fervor, pois foram quem recebeu primeiro em si a alegria de Cristo, e são aqueles que aceitaram arriscar a sua própria vida para que o reino seja anunciado e a igreja seja implantada no meio do mundo. Então, eu e você somos convidados a levar essa semente, essa boa nova do Evangelho para frutificar nos corações. Eu aqui na Diocese de Petrópolis, e pelo carisma Mater Dolorosa, aonde o Senhor me enviar, e você aí, na sua paróquia, na sua casa, no seu território, né, na comunidade onde você participa. Estou aqui com Santa Teresinha, Santa Maria Madalena, né, e o crucificado. Porque Cristo crucificado é o que nós pregamos. Aquele que é Senhor e que foi exaltado pelo Pai. E essas duas, né, imagens, Maria Madalena, que foi aquela primeira que saiu a anunciar o Cristo ressuscitou, e Santa Teresinha. Santa Teresinha da Sagrada Face, do Menino Jesus e da Sagrada Face, que é padroeira das missões, mesmo sem ter saído do Carmelo. Porque a missão começa na oração. A missão começa no oferecimento da nossa vida, pela redenção da humanidade, para que Cristo possa alcançar as almas e a salvação de Cristo alcance os corações. Um grande abraço para você. Quiser, partilharemos ainda em outros momentos. Que Nossa Senhora, aquela que é a Rainha dos Apóstolos, também te auxilie nesse caminho de evangelização. Um grande abraço.
Amém. Como é bom, né, ouvir pessoas que sabem, né, falar muito bem das missões, nossos irmãos, falou de São Pedro e São Paulo, nosso irmão Douglas, né, que falou muito bem também sobre o que é missão, o que é ser um missionário. Né? Muitas vezes a gente pensa que ser missionário, encarar a missão de frente é sair, evangelizar em outros lugares, mas não, nós podemos ser missionários aqui na nossa paróquia, na nossa vida, no nosso cotidiano. Né? Assim como Jesus falou, ide e anunciai o Evangelho, né? Essa missão é para nós, porque nós, como disse o irmão Douglas, nós estamos incorporados, né, pelo batismo, né, a sermos missionários, somos chamados a sermos missionários. E outra passagem que eu quero ver com vocês é 1 Coríntios 9:16, capítulo 9, versículo 16, que São Paulo vem nos dizer, né, pregar o Evangelho não é uma glória para mim, mas é uma imposição, né? É uma obrigação que se me impõe. Então, nós podemos ver aí sobre o relato dos meninos, né, do tio Luiz e do tio João, e também do nosso querido amigo Douglas, que é lá de São Paulo, não me recordo a cidade, né, mandou esse vídeo para a gente, né, que o importante é arregaçar as mangas e fazer da palavra de Deus, né, fazer a palavra de Deus ser conhecida e amada. Né? Seja onde for, seja com quem for, ter a coragem de anunciar esse Evangelho, ter a coragem de pregar esse Jesus Cristo que nos salva. Né? E falando de missões, não poderia deixar de citar, né, a Santa Teresinha do Menino Jesus, uma santa francesa que viveu apenas 24 anos, mas que viveu a sua vida toda pautada em anunciar, né? Apesar de nunca ter saído, né, do Carmelo, lá do convento das Carmelitas, né, mas ela anuncia com o seu exemplo de vida, com seu carisma, com seu amor, esse Deus maravilhoso. Então, Santa Teresinha do Menino Jesus foi proclamada doutora da Igreja pelo Papa João Paulo II, a terceira mulher a ser proclamada doutora da Igreja. É um belíssimo título, e ela é também a padroeira das missões. Santa Teresinha, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra Como no céu. o pão nosso. De cada dia nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, Como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. e não nos deixeis Cair em tentação. mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça. Bendita sois vós. entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Pecadores. agora e na hora De nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, Meu zeloso guardador. se a ti me confiou. a piedade divina. Sempre me rege. Me guarde. Me governe. Me ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e até o próximo encontro. Que se deixa sempre transportar, mesmo se não sabe